que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Ele tá vendo essa marcha que o Flamengo tá ladeira abaixo e vendo o Corinthians ao mesmo tempo superar o Flamengo em tudo, em arrecadação. Fala, fiel, tudo bem com vocês? Eu vou provar que o Corinthians não precisa de SAF, tá? O Corinthians não precisa de SAF. E o exemplo tá logo ali, o nosso vizinho e rival, Flamengo, tá? O Flamengo tinha uma situação até pior do que a nossa e conseguiu reverter esse quadro. Fica aqui no Corintiano Informa e vamos ver como o Flamengo fez isso lá no passado e como o Corinthians pode repetir a dose fazendo isso agora no presente. Fala pessoal, vamos começar esse vídeo aí falando por que o Corinthians não precisa virar SAF, tá? Aqui no nosso canal a gente já fez 2 vídeos de 2 exemplos de SAF que são SAFs interessantes, talvez até pro Corinthians, mas na minha visão não precisa virar SAF. Aqui no nosso canal você tem um vídeo da SAF do Green Bay Packers, que eu coloco como a SAF do povo, e também a SAF do Bayern de Munique, que é uma SAF diferente aí das que funcionam aqui no Brasil. Mas está na hora da gente mostrar uma solução para o Corinthians acabar com essas dívidas aí em alguns anos. Se liga aí, vamos começar a falar sobre o Flamengo, nosso rival e vizinho aqui, né, colado aqui com São Paulo. E o Flamengo fez isso em 2013, tá? Só para você ter ideia, antes de eu começar a colocar o vídeo do Bandeira de Melo falando sobre isso. O Flamengo, ele tinha uma dívida de 740, 750 milhões de reais em 2013 e o Flamengo arrecadava 250 milhões de reais, tá? Só para você ter uma ideia, se a gente fosse comparar com os valores atuais, o Flamengo tinha de dívida, vai, 1,5 bilhão hoje e arrecadava por volta de 500 milhões de reais, 450, 500 milhões de reais. Só para você ter ideia, mano. Então o Flamengo arrecadava 3 vezes menos do que era a dívida. E o Flamengo conseguiu dar a volta por cima. Hoje o Corinthians tem uma dívida de aproximadamente 2,5 bilhões e arrecadou no último ano 1 bilhão e 150 milhões de reais. É grana pra caramba. Então, mas vamos dar uma olhadinha aqui que o Bandeira de Melo falou e que ele fez em 2013 para o Flamengo ser essa potência que é hoje e que é um espelho, querendo ou não, para todos os clubes. Se liga aí. Anotada no papelzinho, mas as contas do Flamengo eram absolutamente inconfiáveis. Se você pegasse o balanço do Flamengo de 2012, né, tinha lá um relatório da auditoria, né, não era uma Big Four como é hoje e tal, mas a primeira ressalva ali do relatório da auditoria dizia mais ou menos o seguinte: dizia, a gente não precisa acreditar em nada, porque esses números aí é tudo fantasia, isso aí não tem a menor credibilidade. Então você não sabia aonde você estava entrando. Você sabia que o Flamengo devia muito dinheiro, você sabia que o Flamengo devia 3, 4 meses de salário, sabia que tinha conta penhorada, sabia que não tinha certidão negativa, mas não sabia, né, quanto, né, não sabia quantificar quanto era isso daí. E aí a primeira coisa que a gente fez foi, ainda antes de assumir, já combinamos com a Ernst Young, né, a EY, que hoje é a auditora, né, que analisa as contas do Flamengo, é uma das Big Four, e contratamos a EY apenas e tão somente para fazer uma auditoria do passivo do clube. Ó, só para se ter ideia, Flamengo, o Bandeira tá falando que eles contrataram a Ernst Young como consultoria lá financeira, né? O Corinthians já passou a Ernst Young e a Álvares Marçal para fazer esse mesmo serviço e nenhuma das duas ficaram no clube. É interessante a gente ver isso porque o Corinthians já teve essas empresas na mão, né? Então tem como o Corinthians fazer o que essas empresas estão querendo. Agora elas saíram porque o clube realmente não quis seguir o modelo que eles colocaram. Eles iriam escarafunchar tudo ali e iam dizer, ó, o Flamengo deve tanto. Né? E eles fizeram isso e chegaram à conclusão de que o Flamengo devia 750 milhões de reais. Se tu for ver hoje em dia, os clubes da Série A inteira estão com dívida mais do que isso, né? É Sim. Uma loucura, né? Mas na época o balanço dizia que a gente devia 300. Nossa, tá muito abaixo. Pois é. Aí a Ernst Young falou, vocês devem 750 milhões. E na prática era um pouco mais do que isso, porque à medida que vai passando o tempo, vão aparecendo os tais esqueletos no armário. Vamos lá, só para pontuar rapidinho, 750 milhões de dívida, o Flamengo à época arrecadava em torno de 250 milhões. Então a gente está falando de uma dívida 3 vezes maior do que o faturamento do Flamengo
à época, tá? Parece uma dívida que, né, ninguém sabia, né? Alguém... Aí, contando com os esqueletos, vamos supor que a dívida do Flamengo fosse 800 milhões de reais na época. Era dinheiro pra cacete. O Flamengo faturava 200 e poucos milhões por ano. Então era 4 vezes o nosso faturamento. 4 vezes o faturamento, mano. É isso que a gente tem que se ligar. Ó, o Flamengo, 4 vezes, a dívida era 4 vezes maior do que o faturamento. O Corinthians tem uma dívida de 2 bilhões e meio, arrecadou no último ano 1 bilhão 150 milhões. Então a gente tá falando de uma dívida 2 vezes maior, um pouquinho mais do que 2 vezes maior do que o faturamento do clube. O Flamengo era 4 vezes maior. Então é muita diferença. Além disso, né, tinha tudo isso que eu falei antes, né? Você estava atrasado nas prestações da antiga Time Mania, né? E aí por conta disso estava com receita penhorada, você não podia faturar nada que vinha lá a penhora e levava. Você tinha 3, 4 meses de salário dos atletas, dos funcionários, você tinha você estava debaixo no fundo do poço em relação à credibilidade, né, porque ninguém queria negociar com o Flamengo, porque tudo que o Flamengo se comprometia, ele não cumpria. Então você tinha vários passivos do tipo, vários jogadores, tipo Ronaldinho, Petkovic, Romário, né, jogadores que já tinham saído do Flamengo. O Pet que veio pro Flamengo pagar dívida pra ele, foi campeão, saiu e ainda tava devendo pra ele. Tava devendo pra ele. Fora treinadores, Joel Santana, então você tinha essa situação, né? E quando a gente chegou lá, que a gente foi tentar tomar pé do tamanho da encrenca, viu que ela era muito maior. Aí isso até foi um dos motivos de eu ter, no dia da minha posse, ter mudado o discurso de posse para torná-lo ainda mais dramático. Porque naquela tarde da minha posse formal, né? Porque isso foi 27 de dezembro de 2012, a gente só tomou posse mesmo, só entramos dentro do clube no dia 3 de janeiro. Mas no dia dessa posse formal, eu tive uma reunião na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ali naquele prédio que era o antigo Ministério da Fazenda, ali na Antônio Carlos e tal, pra gente tomar... Não é mais lá? Hã? Não é mais lá no Antônio Carlos, a Receita? Não, a Procuradoria da Fazenda Nacional Tá. Não é mais o Ministério, que foi pra Brasília, né? Mas todo mundo lá no Rio olha para aquele prédio e diz, o Ministério da Fazenda. Então a gente teve lá, né, nesse prédio, e aí tivemos uma reunião lá com os procuradores. Eles foram extremamente gentis, mas mostraram pra gente ali o preto no branco, em português claro, como que a gente estava ferrado. A dívida com o governo, isso? Dívida com o governo federal. Então, a tal da Time Mania. A Time Mania era uma espécie de um Profut, assinado lá em 2007, né, que parcelava a dívida tributária do clube em muito tempo, só que você tinha que pagar. Uma hora você tem que pagar, né? Todo mês você tem que pagar. E o Flamengo já poderia ter considerado a dívida da Time Mania vencida, totalmente vencida, a partir do momento que ele atrasasse 3 prestações. Ele já tinha atrasado 13. Meu Deus. Por alguma razão, assim, do sistema lá, o Flamengo ainda não estava com a dívida totalmente vencida, mas devia, né, aquelas parcelas que não tinham sido pagas, que na época era um negócio de 60 milhões de reais e tal. Era dinheiro pra cacete. Muito mais do que a gente tinha. E aí, o que acontecia? No final ainda de 2012, a gente entrou no entendimento com a Adidas para assinar esse contrato da Adidas, que foi renovado agora e tal, né? E estava previsto que a Adidas pagasse uma luva pro Flamengo. E nós, inocentemente ainda, antes de encontrar a situação do jeito que a situação era, efetivamente, ainda tínhamos uma ilusão de que poderíamos pegar uma parte daquele dinheiro e investir num atleta, vamos reforçar o time de futebol. E aí, no dia que a gente viu aquela situação ali na PGFN, aí nós chegamos até quem foi comigo foi o Rodrigo Toches, que hoje é vice-presidente de finanças do clube. Nós chegamos lá pro procurador-geral e falamos, pode ficar tranquilo que semana que vem vai entrar um dinheiro no Flamengo. Não é nem sombra do que a gente deve aqui, mas o dinheiro vem todo para cá. Não vamos comprar jogador nenhum, não vamos fazer nada, vamos pegar esse dinheiro todo e entregar para vocês aqui. Só para vocês saberem que vocês estão lidando com outro tipo de gente agora. E a partir daí a gente começou aquela negociação com a PGFN, né, eles sabendo que nós estávamos bem intencionados, e assinamos um acordo extremamente rigoroso, dramático, aquele acordo que você sabia que quando você pagava a prestação daquele mês, você comemorava, pagamos. Agora, no mês que vem não vamos conseguir, não.
E aí conseguia, aí comemorava de novo, né? E aí foi assim, né? Através desses acordos dramáticos, a gente conseguiu emitir a certidão negativa de débitos, né? Porque a gente não estava mais com dívida vencida. E aí, com a certidão negativa, a gente se habilitou a receber patrocínio de empresa estatal. E aí conseguimos o patrocínio da Caixa Econômica, conseguimos ter acesso aos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Nessa altura a gente já tinha trazido o Marcelo Vido, né, para ser diretor executivo de esportes olímpicos do Flamengo, que até hoje eu não sei como é que ele aceitou, porque ele saiu do Minas Tênis Clube. Marcelo Vido, vocês sabem, né, quem é, né? O Marcelo Vido é tricampeão do mundo de basquete, uma vez como atleta e 2 vezes como diretor, e ele era um executivo de altíssimo nível, estava há muito tempo lá no Minas, e a gente conseguiu trazer ele para o Flamengo pelo mesmo salário que ele ganhava no Minas, só pelo desafio. Em 2013, o presidente Bandeira de Mello assumiu o clube com uma dívida de 741 milhões de reais. O time venceu a Copa do Brasil naquele ano, sem deixar de se preocupar em equacionar e pagar o que devia. A administração do Eduardo Bandeira de Mello teve como principal virtude justamente arrecadar e gastar menos do que arrecada. Só que por conta desse esforço, não havia dinheiro para grandes contratações. Todo o dinheiro que entrava, a maior parte dele não era para investir em jogadores, era para pagar a dívida, depois começar a melhorar a infraestrutura, montar um centro de treinamento de verdade, começar a endereçar a questão do estádio. No ano passado, as receitas de marketing e comercial, somadas à venda de jogadores, direitos de transmissão e bilheteria, totalizaram uma receita de 538 milhões. Em 2019, o faturamento já aumentou. De janeiro a setembro, o clube arrecadou 652 milhões de reais. E outros valores ainda serão somados a isso. Premiação da Libertadores, por exemplo, mais 85 milhões no caixa. A torcida também tem dado a sua contribuição. A média de público pagante do Flamengo nesse ano é de 51.925 torcedores por partida. E a arrecadação já superou os 88 milhões de reais. Um planejamento econômico que resultou na conquista de 2 títulos importantes para o clube nesse ano. A torcida teve que ter paciência de suportar aí 4, 5 anos sem ter os resultados esportivos que queria, mas sabe que todo ano, pelo menos por um bom tempo, o time tem a infraestrutura, tem as condições financeiras, tem a capacidade técnica de competir. Então vocês viram aí, né, gente? O Flamengo conseguiu reduzir sua dívida de 2013 para cá muito, tá? 2012, se não me engano, para cá, quer dizer. Então o Flamengo tinha uma dívida absurda, até o próprio Bandeira fala que é uma dívida que era 4 vezes maior do que o faturamento. O do Corinthians é 2 vezes maior do que o faturamento, um pouquinho a mais, né, do que 2 vezes o faturamento do clube. Dá para pagar sim, não precisa virar SAF. Agora, o meu temor é o seguinte, que as pessoas que estão dentro do Corinthians não queiram isso, né, que eles não tenham vontade de fazer o Corinthians ser equacionado financeiramente. Por quê, gente? Quantos anos a gente tá com os times bem mais ou menos, medianos? A gente pode colocar 20, 21, 22, 23, 24, né? 24 até a metade do ano. Então a gente pode colocar uns 4 anos aí que a gente tá com um time mediano. Eram os 4 anos que a gente precisava para pelo menos eliminar metade dessa dívida aí. O Corinthians pode começar a fazer isso agora, daqui em diante. Mas tem que prestar atenção, gente. Tem que ter mentalidade para fazer isso. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês também é da incoerência da própria mídia quando divulga esses números. Porque para a mídia, o Corinthians vai falir de todo jeito. E as coisas não são bem assim. Mas a mídia ela cresce muito as coisas do Corinthians e diminui muito as questões de outros clubes. Mas se liga no vídeo que eu vou mostrar para vocês, para provar para vocês que tem uma incoerência em relação a essas coisas, tá? Então vamos começar aí com o vídeo do Mauro César, tá? Você vai ver que a imprensa ela é muito incoerente. O Mauro César vai falar sobre a contratação do Guerreiro pelo Flamengo, na época o Flamengo devia muito ainda, tá? E o Flamengo tinha esse processo aí de diminuir as dívidas e aumentar a lucratividade ou faturamento, né? Mas se liga aí como que o Mauro César fala a favor do Flamengo. Ele estará metendo os pés pelas mãos e indo contra a sua própria política. Se o Flamengo, como dizem seus dirigentes, tem condições econômicas para fazer esse investimento nesse jogador, não vejo por que encarar como uma traição a essa política. Aliás, é interessante observar no dia de hoje, não só entre torcedores, mas em setores da imprensa, especialmente a imprensa aqui de São Paulo, uma quase indignação. Nossa, que preocupação com a política do Flamengo, com a economia do Flamengo, impressionante. Coleguinhas quase desesperados. Meu Deus, o Flamengo vai trair a sua própria iniciativa de... Você vai ver que depois o Mauro César que é o desesperado. Fica de olho. Eu moro aqui em São Paulo desde 93, conheço bem aqui.
Conheço bem lá também, não é diferente. Bairrismo de lado a lado. Mas hoje, coleguinhas tiveram uma recaída monstro. Impressionante. Assustador até. E essa preocupação repentina com a política do Flamengo, com a economia, melhor dizendo, do Flamengo, é um ótimo jogador, seria muito bom aqui no Brasil, mas não é pro bico do Corinthians atual. Simples assim. Mas é muito fácil você chegar a aproveitar um jogador que está sendo oferecido, demonstrar interesse, isso vira assunto, porque, né? Porque a gente adora discutir na imprensa esportiva assuntos irrelevantes, né? A gente não tem filtro, então eu ponho aqui o meu filtro. Isso é assunto sério, não. Isso é uma piada, negócio de Depay ou pilhado. Não tem nada a ver. Porque eu cometi um erro grave essa semana, quando eu disse que não acreditava em hipótese alguma que o Corinthians fosse contratar o Memphis Depay. Eu menosprezei a capacidade da diretoria do Corinthians de ser inconsequente, né, na gestão financeira do clube. Realmente, eu achei que não chegaria lá tanto, mas eles conseguem. É impressionante. Então, você corintiano... O Flamengo não poderia. Você disse, eu estava errado. Eu estava errado, sem dúvida eu estava errado. Os caras são capazes, sim, de ir além do que a gente pode imaginar, contratando um jogador, que tem gente que fala que é 3 milhões e meio por mês, outros falam que é 3 milhões. Cara, o que a gente pode falar é o seguinte, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, fiquem espertos também com a imprensa, mano. A dívida do Corinthians é alta? É sim. A dívida é monstruosa? Com certeza, gente. O nosso medo é o seguinte, que a dívida ela cresce muito rápido, né? Ela tá aumentando com uma velocidade muito grande. Mas o Corinthians tem que dar um break agora, tem que começar por agora. Não dá pra gente pensar no futuro pagar essas dívidas, não. Tem que começar agora. Então, assim, o que eu posso falar pra vocês primeiro, em relação à imprensa, fiquem espertos. Os caras que batiam palma antigamente, são os caras que hoje querem jogar o Corinthians numa lama desgramada, tá? Então, o Corinthians precisa sim de um plano, né, uma estratégia financeira. O Corinthians precisa começar a fazer isso o mais rápido possível, começar a pagar suas dívidas. Precisa sim pensar numa questão de marketing, mais, com uma visão mais estratégica e tentar, mano, de todo jeito, tentar um name rights novo, trocar o name rights da arena, pegar um dinheiro antecipado, pagar a sua arena, porque pagando o estádio você começa a ter um fluxo de caixa maior. O Corinthians já acerta muito na questão financeira, só de já estar na CNRD e também na RCE. Só ali, os dois, a RCE dando certo também, né? Só isso daí já elimina basicamente 500 milhões de juros aí, arredondando. Não é que elimina, né? Você paga isso aí de 6 a 10 anos, e isso fica mais tranquilo para o clube poder pagar. Agora, o que eu posso falar para vocês é que o Corinthians não precisa virar SAF. Olha o que o Flamengo fez. Olha a conta que o Flamengo fez, cara. É igual eu tô falando pra vocês, se fosse colocar nos números de hoje, o Flamengo estaria arrecadando 500 milhões com uma dívida de 1,5 bilhão. Sem estádio, hein? O Flamengo não tem estádio, é do Maracanã que eles usam. O Corinthians, não. O Corinthians tem seu estádio, o Corinthians arrecadou 1,150 bilhão faturamento e o Corinthians deve 2,5 bilhões. Não precisa virar SAF. Agora, eu já coloquei aqui no canal 2 vídeos sobre SAF pra gente ter um conhecimento sobre SAF. Não que esteja indicando a SAF. Porque pra mim, o Corinthians não precisa de SAF e precisa começar hoje, tá? A reduzir os seus custos. Com tudo, tá? Vamos começar lá dentro do Parque São Jorge, vamos começar na arena, vamos começar em todos os setores do Corinthians. Depois a gente parte pro futebol, e o futebol é o lugar que a gente mais vai reduzir custos. Agora, o Corinthians precisa ter uma base mais forte, uma base melhor, precisa revelar mais atletas, até porque esses atletas que vão dar o dinheiro suficiente para o Corinthians poder quitar suas dívidas com mais velocidade. Lembrando, gente, Corinthians não precisa virar SAF. Só basta o Corinthians querer. Só basta o senhor Augusto Melo e seus pares, ou os políticos dentro do Corinthians, remarem para o mesmo lado. O Corinthians não precisa de SAF. O Corinthians precisa de pessoas que queiram fazer o bem pro Corinthians. Querendo fazer o bem, o Corinthians conseguir quitar essas dívidas com uma certa velocidade, e daqui uns 4 anos, 5 anos, a gente vai voltar, mas vai voltar com tudo, tá? E a gente vai ter que aturar, sim, por um período, um time mediano. Mas, gente, fiz as contas para vocês. 20, 21, 22, 23, até a metade de 24, quase que 5 anos, a gente já estava com um time mediano. Poderia agora estar zerado de dívida e o Corinthians disputando uma Libertadores com puta de um time. Mas, gente, tudo no seu passo. Vamos dar esse passo de confiança, ou esse voto de confiança. Eu sei que é difícil, mas vamos dar esse voto de confiança e esperamos que o Augusto Melo tome atitudes que façam o Corinthians daqui em diante, já que lá para trás não fez, daqui em diante reduza suas dívidas o mais rápido possível. Galera,
Peço para você deixar o like, se inscrever no nosso canal. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Coloque nos comentários se é a favor da SAF ou contra uma SAF. Você acha que o Corinthians consegue sim quitar suas dívidas igual o Flamengo fez? Coloque nos comentários aqui. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu!